Olá pessoal, hoje nós começamos a segunda etapa do nosso curso, que cobre algoritmos de ordenação. Veremos os principais algoritmos de ordenação utilizados na prática em computação. A ordenação é uma das atividades mais básicas em computação e nada mais é do que você fornecer uma entrada, uma sequência de elementos ordenáveis para um algoritmo de ordenação e ele vai encontrar uma permutação que satisfaz algum critério. Normalmente esse critério é do menor para o maior. Isso é que é a atividade de ordenação. Nessa atividade, o algoritmo nada mais vai fazer do que sair trocando posições num array de entrada até que esse critério de ordenação seja obedecido. E essa atividade ela é presente em diversos softwares, tá? Até mesmo softwares básicos. Em banco de dados, é uma atividade essencial à ordenação, sistemas operacionais por questões de performance também. Nos engenhos de busca, também o sucesso do engenho de busca pode residir na forma de como ele ordena, organiza e guarda os dados, tá? Em redes sociais também, compiladores, etc. Ou seja, ordenação é uma atividade fundamental para se organizar a informação. Algumas propriedades importantes de algoritmos de ordenação. Uma é a estabilidade. Algoritmos que são ditos estáveis, eles preservam a ordem de elementos iguais, tá certo? Ou seja, quando é dado uma entrada para um algoritmo e essa entrada contém elementos iguais, a ordem que esses elementos aparecem na entrada, ela também é preservada na saída. Tá? Nós podemos ter, lembrando que a informação não necessariamente é um item, a informação pode ser um objeto, tá? Mas eles são ordenados segundo algum critério. Então, se esses objetos tinham mesmo código, tá? Usado na ordenação no array de entrada, eles vão ter a mesma sequência também, tá? na saída do algoritmo. E algoritmos que são in place, eles não fazem uso de memória extra, ou seja, a própria ordenação acontece no array de entrada. Os algoritmos de ordenação, eles basicamente são classificados em algoritmos por comparação e algoritmos em tempo linear. Os algoritmos de comparação, eles sempre fazem a comparação dos elementos da entrada para poder fazer as trocas e produzir a saída. Sempre eles comparam elementos, tá? E eles têm nós temos os algoritmos simples dessa classe de algoritmos, que são o Bubble Sort, Insertion Sort e Selection Sort. São os algoritmos que normalmente se implementam ele de forma iterativa, mas pode ser implementados de forma recursiva também. Tá? E são algoritmos que não têm uma melhor performance. Tem também os algoritmos que usam a estratégia de dividir para conquistar, tá? Que são o Merge Sort e o Quick Sort, e esses algoritmos possuem uma melhor performance. E na outra classe de algoritmos temos os algoritmos em tempo linear, que se paga um preço por isso, que é o uso de memória extra. Mas vocês conseguem ordenar entradas em tempo linear, que é a melhor performance que existe. Ok? Então, vamos cobrir esses algoritmos, começando pelos algoritmos de comparação, tá? Os simples. O primeiro desses algoritmos é o Bubble Sort, ou ordenação por bolhas. A ideia é ir varrendo a entrada, o array que é dado como entrada, certo? Da esquerda para a direita, olhando para elementos adjacentes. Se esses elementos estão na ordem correta, nada é feito e olha-se a próxima dupla de elementos adjacentes. Caso esses elementos estejam na ordem invertida, uma troca é feita e o elemento maior vai subindo e vai sendo comparado com os seguintes, tá certo? Então, a cada iteração no Bubble Sort, ele leva o elemento maior para o final da lista, tá certo? Aí continua varrendo o array para levar o segundo elemento maior, o terceiro elemento maior e por aí vai, até que todo o array esteja ordenado.
Aqui está um exemplo de uso do Bubble Sort. O link para essa ferramenta está disponível no material escrito da disciplina. Tá? Considere aqui essa entrada daqui que não está ordenada e nós vamos começar a aplicar o Bubble Sort. Vejam que a ideia ele sai comparando elementos adjacentes e vai empurrando o elemento que é maior. Tá? Na primeira iteração, na segunda iteração ele empurra o segundo elemento maior, na terceira iteração e por aí vai, até que todo o array já esteja ordenado e o algoritmo finaliza sua execução. Aqui está o código do Bubble Sort, tá? Um algoritmo em que ele começa aqui assumindo, certo, que teve trocas, o n é o tamanho da lista que ele recebe como parâmetro, e enquanto houve troca, ele diz que não houve troca, vai fazer uma passagem completa, realizar as trocas se necessários, e se necessário vai dizer se houve troca. Então, para ir indo de 1 até n menos i, tá? Se os elementos adjacentes estão na ordem incorreta, ele faz o swap, cujo código é aqui um código de tempo constante, tá? E diz que houve troca. E aqui ele continua ainda tentando comparar os elementos adjacentes até o final, tá? Então, esse laço, ao final de uma execução, ele vai garantir que o maior que ele encontra, ele vai empurrar lá para o final do array. Tá? E se acontecer dele ter feito alguma troca, o algoritmo repete esse procedimento, agora indo de i, de 1, certo? Até n menos i, ou seja, a cada passagem, a cada empurrada de um elemento que ele dá no array, ele reduz a próxima quantidade de iteração que ele vai fazer, certo? No próximo laço, ok? Então, para poder calcular o tempo de execução desse algoritmo, tá? Esse swap daqui ele é modificado em determinadas condições, mas no máximo ele vai varrer, vai ter aí da ordem de n modificações desse swap daí, ok? Desse valor, dessa variável swap. Tá? Então vamos nos concentrar em variar aqui esse laço mais interno, tá? O contador do laço mais interno, e tentar entender como é o tempo. Tá? Na medida que ele vai executar pela primeira vez, vamos considerar o pior caso, tá? Em que todo mundo está na ordem incorreta. Um exemplo de entrada do pior caso seria o array ordenado em ordem decrescente. Então, eu vou fazer uma primeira passagem no array, obviamente eu vou ter trocas realizadas dentro dele, tá certo? Aí, trocaria um, trocaria outro, até que eu consiga ordenar todo o array. Então, aqui quando i vai de 1 até n menos i, tá? Eu já vejo logo de início que existe elemento na ordem incorreta, faço a troca e já digo que faço a troca, certo? E eu vou varrer isso daqui, né, n menos 1 vezes. Quando i for igual a 2, eu vou continuar tendo trocas também para levar o segundo elemento maior. Quando i for igual a 3, n menos 3 trocas e por aí vai, até chegar a uma troca. Ok? Então, com isso daqui, somando essas expressões, nós temos n mais n mais n, n vezes, tá? E temos aqui essa soma também aqui, menos essa outra soma de 1 mais 2 mais 3, até chegar aqui a n, tá? E isso aqui fica n ao quadrado menos a soma dos n primeiros positivos. Tá? Que, recuperando a fórmula dessa soma, nós vemos que temos um algoritmo daqui quadrático, ou seja, o Bubble Sort ele não é um algoritmo eficiente para ordenação. E como seria esse algoritmo, essa variação de Bubble Sort no melhor caso? Tá? Em que a gente dá para ele já um array ordenado. De início, swap é true. Ele vai entrar nesse loop daqui, vai setar swap para false, tá? Mas mesmo assim ele vai varrer de 1 até n menos 1, ou seja, da ordem de n. Nessa comparação daqui, ele vai ver que todos estão em ordem, então não vai tornar o if verdadeiro, não vai ter operação de swap e não vai setar a variável swap, mas ele vai ainda iterar aqui da ordem de n vezes. Na hora que ele iterar, o swap é false e ele finaliza, ou seja, no melhor caso,
esse bubble sort ele é da ordem de n. Mas é sempre bom ter em mente que o bubble sort ele é baseado na troca de elementos adjacentes. Nosso próximo algoritmo é chamado de selection sort. Como o próprio nome diz, ele faz uma seleção pega o elemento e coloca na sua posição correta. Então, a varredura do selection sort é em busca de um elemento, ou seja, o maior ou o menor. Tá? Uma vez que ele faz uma só varredura em tempo linear, ele é capaz de selecionar o menor elemento e aí colocar na primeira posição. Em seguida, ele prossegue fazendo uma outra varredura do segundo elemento até o final em busca do menor elemento desse conjunto de dados e aí traz para a segunda posição. E assim sucessivamente, tá? Então, a ideia do selection sort é selecionar primeiro para depois levar o número para a sua posição definitiva. Vamos ver aqui uma simulação do selection sort com essa entrada daqui, ok? Vamos lá, mandar ele ordenar aqui. Notem que ele faz uma varredura, tá? E deixa o menor elemento selecionado aqui, está varrendo da esquerda para a direita. O menor é o 3, que já está na sua posição, tá? Agora ele vai varrendo, sempre procurando selecionar o menor elemento. Ele fica destacado em vermelho, certo? Até que ele encontra e no final ele leva para a segunda posição, tá? Aí os elementos restantes, o menor que ele encontrou foi o 15, e aí o 15 vai para a posição 3, tá? E por aí vai. Ele vai selecionando aí sempre, né? Faz uma varredura para selecionar o menor e só depois é que ele traz o menor para a sua posição correta, tá? Então esse daí é o selection sort, por isso que o próprio nome diz algoritmo baseado em seleção, ele ordena baseado em seleção, ok? E aí está a finalização da execução. E aqui está o código do selection sort, tá? Em que ele recebe um array, calcula aqui o tamanho do array, para ir indo de 1 até n, tá? Ele vai guardar o índice do elemento mínimo. E aqui ele vai ter um laço interno varrendo, né, de i mais 1 até n, tá? Tentando ver se o que está na posição j ele é menor do que o mínimo. Se for, ele dá um update na posição do mínimo. Então, esse laço interno aqui é justamente o procedimento de selecionar, tá? Ele é o selection em si, em que ele seleciona o menor, depois, ao final, ele joga o menor na posição i, tá certo? E aí incrementa o i e vai vendo os elementos seguintes para selecionar o menor seguinte, tá? Então, não é difícil ver que, embora esse laço daqui já tenha complexidade de n, mas à medida que a gente vai variando como o contador interno depende do contador externo, a gente pode ir variando o i e vendo que ele primeiro faz n-1 iterações, né? Quando o i é incrementado, ele faz n-2, depois n-3, até chegar a n-n. E isso resulta em um algoritmo, tá? Que ele é somando tudo aqui, n ao quadrado menos a soma dos primeiros naturais, que dá essa expressão que claramente é um algoritmo de tempo quadrático. Ele é um algoritmo bom, selection sort, melhor do que o bubble sort. Ele tem menos comparações, na realidade assim, o bubble sort tem muitas comparações e muitas trocas. O selection sort ele tem muitas comparações, mas ele tem um número menor de trocas. É um algoritmo bom para entradas pequenas, tá? Mas é um algoritmo ainda que é pior do que o próximo que nós veremos, que é o insertion sort.